Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. No programa de hoje nós vamos falar sobre o anticorpo VSR na maternidade, uma proteção super importante para os recém-nascidos. E comigo aqui tem duas especialistas no assunto, a doutora Michele Marque de Medeiros, neonatologista e também coordenadora da neonatologia do Veracruz. Como vai? Tudo bem, Marcela? Obrigada pela participação, viu? Também comigo, a doutora Andressa Oliveira Peixoto, pneumologista pediátrica. Bem-vinda e obrigada pela presença aqui no VeraCast. Muito obrigada. A gente faz uma breve pesquisa e já vê que o VSR é um vírus responsável por quase 80% dos casos de bronquiolite, principalmente entre crianças com menos de 2 anos, né? Isso é real e bem preocupante, doutora? Sim, é um vírus que impacta muito na saúde das crianças, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Então, na época agora de outono e inverno, as crianças são acometidas assim, por quadros respiratórios e o vírus sincicial respiratório, VSR, é o principal causador aí de bronquiolite. Vamos retomar essa sigla, então. VSR é um nome feio, né? Vírus sincicial respiratório, é isso? Exatamente. Vírus sincicial respiratório, principal causador de infecção do trato respiratório baixo em crianças menores de 2 anos. E apesar dele ser muito conhecido por ser o principal causador de bronquiolite, vale a lembrança que ele é o principal causador também de pneumonia viral nas crianças. Então, 80% ele causa bronquiolite, mas ele tem uma parcela de 40% a 60% de causar pneumonia também nessa faixa etária. Então, o dia de hoje é um dia de alerta importante aqui para mães e pais, né? A transmissão dele, como se dá? É fácil, assim, como uma gripe, doutora Michele? Da mesma forma de uma gripe. Pelo contato mesmo das crianças uma com as outras, assim, e às vezes do adulto com a criança. É um vírus que ele acomete todas as idades, né? Desde dos bebês recém-nascidos até os idosos, mas ele é mais grave nas duas pontas, tanto para os idosos quanto para os bebês pequenos. No caso dos recém-nascidos, qual é o problema exatamente? Por que ele pode ser tão grave? Então, a infecção respiratória baixa, então a bronquiolite ou a pneumonia, geralmente ela é mais grave e necessita de internação, de oxigênio-terapia, de UTI. Algumas crianças precisam de ventilação. E isso é mais frequente nos menores de 3 meses. Então, as crianças maiores, elas têm a bronquiolite, mas ela não é tão grave. E nessa faixa etária, eu imagino que seja mais crítico também, porque a criança tem pouca proteção, vamos dizer assim. Uma resposta imunológica menor, né? Então, é um vírus que, por exemplo, nos recém-nascidos, nesse grupo menores de 6 meses, ele pode desencadear a apneia, né? Então, um desconforto respiratório mais significativo. E eu acho que um ponto importante da transmissibilidade do vírus sincicial respiratório, que eu acho que difere ele de outros vírus, como, por exemplo, da gripe, do influenza, é que ele também, além dele ser transmitido pelo contato de secreções respiratórias, gotículas, tosse, né, contato de pessoas doentes, ele também é um vírus que fica nas superfícies. E ele permanece nas superfícies por mais tempo do que outros vírus. Ah, ele é resistente. Exato. Então, objetos, né, que podem ficar ali contaminados por mais de horas, dias. Então, essa é uma transmissibilidade também, né, Michele, muito importante desse vírus. E, por exemplo, nas creches, que as crianças brincam no chão, põem os brinquedos na boca, aí passa da boca de uma para outra, então aí transmite fácil, assim, dentro do mesmo ambiente. A doutora Andressa comentou sobre a falta de ar, já entrando aqui nos sintomas, né, que os bebês recém-nascidos podem apresentar. Há outros também? Geralmente ele começa como um resfriado, então nariz entupido, coriza. Obstrução nasal. E aí depois uma tosse, né, que às vezes pode ser seca, depois evolui para uma tosse mais produtiva, aquela tosse barulhenta, né, que a gente ouve com secreção, e aí uma segunda fase que é a falta de ar. Então a criança fica cansada para respirar, respira rápido, pode afundar, assim, fazer esforço para respirar, afunda embaixo da costela, faz um afundamento aqui dessa região que a gente chama de fúrcula. Chiado no peito, né, então é o principal vírus aí causador de chiado no peito nas crianças. E pode chegar a levar, então, o bebê a óbito. Sim. É uma causa importante de óbito nos menores de 2 anos. E no caso, esses sintomas, eles persistem
Por quanto tempo, assim? Ele é uma coisa longa? Na verdade, assim, a piora clínica, né, ela é bem rápida. Então, é normalmente do 3º ao 5º dia de início, né, de evolução de sintomas, a gente já percebe o grupo de crianças que pode ter uma evolução desfavorável. Mas essa sintomatologia respiratória, desses sintomas mais inespecíficos, podem durar aí de 10 até 2 semanas. E uma vez identificados esses sintomas, quais são os tratamentos? A bronquiolite, a infecção, né, pelo vírus social respiratório, ela não tem muito tratamento além do suporte. Então, quando a criança tem os sintomas mais altos, a gente vai fazer lavagem nasal, pode fazer uma inalação com soro. E a base do tratamento é sintomático. E as crianças mais graves, aí tem que internar para fazer oxigenoterapia. Então, às vezes vai precisar de um catéter nasal, às vezes vai precisar de uma ventilação não invasiva e às vezes vai precisar de ventilação mecânica na UTI. Então, o tratamento da bronquiolite é de suporte. Por isso que a prevenção é tão importante. É melhor a gente evitar, porque a gente não sabe qual a criança que vai ficar grave. E se esses sintomas aparecerem, também é importante que o alerta fique ligado aí e a família procure logo um médico, um hospital, né? Sim, com certeza. Os sinais de gravidade são fundamentais. Então, recusa para mamar, desconforto respiratório, comprometimento do estado geral. E ter sempre que a evolução desse vírus é do 3º ao 5º dia de início dos sinais e sintomas, é que a criança pode ter essa evolução para um desconforto respiratório. E aí sim, né, Michele, precisar do suporte de oxigenoterapia. E a gente consegue, nos primeiros dias, fazer um teste, igual a gente faz do Covid, que é um cotonetinho que põe no nariz, a gente consegue identificar o vírus social respiratório. E aí, se a gente tem o agente, a gente fica um pouco mais alerta para esses sinais, né, de gravidade. E é importante, se a gente conseguir identificar, é importante para o segmento da criança, porque ele é um vírus que o problema dele não é só a doença aguda, ele traz repercussões a longo prazo também. As crianças que têm bronquiolite, principalmente no primeiro ano de vida, elas têm um risco maior de terem outros quadros de sibilância e de ter asma mais para frente, né, Andressa? Então, pode ter prejuízos ao longo da infância aí. A curto prazo, ele impacta no risco, né, de hospitalização, morte e mortalidade, mas a longo prazo ele traz repercussões de novos episódios de chiado, que é o que a gente chama de sibilância recorrente da infância, e de um risco do desenvolvimento maior de asma, a depender do momento que a criança infecta para o vírus sincicial. E aí a gente entra na prevenção, que é tão importante, né, doutora Andressa? Marcela, esse é o ponto fundamental. Temos que falar de prevenção, porque uma vez que a criança se infectou, a gente não tem como prever qual vai ser a evolução dessa criança. Por mais que hoje a gente tenha os grupos de riscos, né? Então, a criança prematura tem mais risco, o cardiopata, com a doença crônica da prematuridade. Mas a gente precisa lembrar daquela criança saudável, que às vezes tem uma condição ali genética, que essa criança saudável pode se infectar e pode ir a óbito. Então, a prevenção é o mais importante. E quando eu falo de prevenção, medidas de higienização, né? Evitar aglomerações. Mas agora a gente tem disponível 2 grandes estratégias que vão revolucionar mesmo a epidemiologia, né, esse cenário de gravidade das crianças infectadas pelo VSR, que é o nirsevimab, um anticorpo monoclonal de longa duração, realizado em dose única, que pode ser realizado desde a maternidade, e a vacinação nas gestantes. Então, são 2 grandes estratégias aí de prevenção que a população tem que estar ciente e temos que buscar aí fazer, né, no maior grupo de crianças e gestantes possíveis. Hoje a gente tem 2 estratégias de prevenção. Uma é a vacina, mas que ela é feita na gestante, na mulher grávida. E aí a mulher toma a vacina, tem uma época certa para tomar, que hoje o recomendado é entre 32 e 36 semanas. Aí ela vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão passar pela placenta para o bebê. Então, quando o bebê nasce, ele já leva os anticorpos que a mãe produziu. E aí esses anticorpos ficam com o bebê mais ou menos uns 6 meses. Eles ficam bem evidentes nos primeiros 3, depois eles começam a cair um pouquinho. E aí uma segunda estratégia que a gente tem é aplicar o anticorpo no bebê, né? Então são 2 coisas diferentes. A vacina, ela faz você produzir os anticorpos, que é o que a gente faz com a grávida. E aí, para o bebê, a gente aplica direto o anticorpo pronto. Mas se a mãe tomou a vacina, o bebê também deve tomar esse anticorpo depois ou daí não é necessário? Depende, porque como a maior parte dos anticorpos ela é passada para o bebê nas últimas semanas de gestação,
Por exemplo, um bebê prematuro que nasce antes do fim da gestação, ele não recebeu esses anticorpos. Então, esse é um bebê que tem indicação que logo que nasce, já fazer o anticorpo. Agora, se o bebê que a mãe tomou a vacina no tempo certo, nasceu a termo, né, que é um bebê que nasce acima de 37 semanas, ele poderia fazer mais para frente. A hora que começa a cair o nível de anticorpos, ele pode, porque esse anticorpo ele está indicado para todas as crianças até 1 ano de vida. Então, você fez a vacina, seu bebê nasceu, quando ele está lá com 5, 6 meses, você pode aplicar o anticorpo no bebê, porque aí ele fica protegido por 1 ano. E nesses 2 casos é uma dose única? Sim, dose única nos 2 casos, nas 2 estratégias. É importante a gente dizer que até esse assunto está em voga hoje em dia, né? Tem muita gente falando sobre isso, porque vai chegar ao Sistema Único de Saúde, né? Tanto a vacina quanto o anticorpo. Isso, agora em fevereiro, né, 13 de fevereiro, foi incorporado pelo SUS tanto a vacina quanto o anticorpo, mas não para todas as crianças. Ele foi incorporado para crianças com maior risco, então que são os bebês prematuros ou os bebês com doença cardíaca e pulmonar. Mas a gente traz aqui um pioneirismo do Veracruz, inclusive, que foi o primeiro hospital do Brasil a aplicar o VSR na maternidade, né? Como é que foi essa experiência? A gente começou a aplicação desse anticorpo, né, contra o vírus em novembro agora de 2024. Foi o primeiro hospital do país a adquirir e ter disponível para fazer para os bebês. É um grande avanço, né? A gente falar de uma estratégia voltada para todos os bebês, para os bebês saudáveis, a termo, com comorbidades, sem comorbidades, e que pode ser aplicado no período de sazonalidade, fora do período de sazonalidade. Então, é uma estratégia revolucionária, que vai mudar, com certeza, o cenário da bronquiolite viral aguda no Brasil. E é uma estratégia também que depende de muito trabalho e conscientização, orientação com as próprias mães, né? Desde cedo, no processo ali do pré-natal? Perfeito. Eu acho que essa conversa no pré-natal, ela é fundamental. O obstetra e o pediatra, eles precisam estar muito alinhados para essa informação conseguir chegar, né, à população. Porque é muito importante você fazer o planejamento e conhecer que existe uma estratégia hoje que tem a chance de proteger o seu bebê saindo da maternidade, né? E muitas vezes essas mães têm outros filhos, é sempre uma preocupação, né, para quem tem mais de um filho. O segundo filho vai para a escola e está com um recém-nascido em casa. Isso gera muita angústia para as mães, né? Então, você poder ter uma estratégia que seu bebê já sai da maternidade protegido é revolucionário. Então, existe uma novidade, porque existe uma vacina para as gestantes, mas agora também as crianças podem receber esse anticorpo na maternidade. Com certeza, é uma grande novidade, porque até então, antes do desenvolvimento desse anticorpo monoclonal destinado para todas as crianças, existia apenas um anticorpo monoclonal de curta duração, denominado palivizumab, que contemplava somente as crianças do grupo de risco. Então, os prematuros com idade gestacional menor do que 29 semanas, os cardiopatas e as crianças com doença crônica da prematuridade. Então, esses grupos de riscos, que de fato a literatura mostra que é o grupo que mais faz infecção grave, estão protegidos e há bastante tempo, há mais de anos essa estratégia funciona. Mas a gente começou a perceber uma mudança, né, Michele, do cenário epidemiológico, em reconhecer que não somente os grupos de riscos internam e tem um risco de hospitalização e óbito, mas as crianças saudáveis. E por isso agora a gente conta com essa estratégia revolucionária, Nirsevimab, destinado para todas as crianças. O bebê a termo, o prematuro, o saudável e o com comorbidade, podendo ser realizado em dose única já na maternidade, com o que leva uma proteção já na primeira semana de vida. E eu imagino que essa iniciativa do Vera já deve ter colhido aí bons frutos, né? Ter tido bons resultados entre mães, crianças, nessas experiências todas. A gente já teve uma boa adesão, assim, tem bastante família já fazendo anticorpo às crianças protegidas. Então fica claro pra gente que esse trabalho todo deve começar ali no pré-natal, antes mesmo da criança nascer, né? É fundamental. Eu acho que é muito importante a gestante, as famílias se informarem no pré-natal e já começarem essa prevenção no pré-natal. Então, se possível, fazer a vacina já na gestante e pegar as informações para conseguir fazer o anticorpo já na maternidade. Então, acho que é muito importante essa conscientização no pré-natal. Como é que é esse trabalho, né, de orientação com as mães, com os pais? Normalmente o pediatra ele faz uma consulta pré-natal e aí a gente conversa sobre várias coisas assim da saúde do bebê, né? E aí a vacinação não só
contra o VSR, ela é uma das coisas que a gente conversa, né? Que é importante que não só a gestante, a família toda esteja protegida, porque são os vetores, é quem leva os vírus aí para as crianças. Então a gente orienta que todo mundo vacine contra a gripe, contra a Covid, contra a coqueluche, que são as doenças aí que são graves para os bebês pequenos. Então é importante que todo mundo que vai ter convívio com o bebê, principalmente próximo, se prepare para isso. Olha só, com uma dose única você protege aquele que é o seu bem mais precioso e o que é melhor já na maternidade. Então consulte seu médico e previna seu bebê contra o VSR. Doutoras, agradeço demais a participação aqui hoje, tantos esclarecimentos para as mães, para os pais, para as famílias aqui. Doutora Michele, obrigada pela participação mais uma vez no VeraCast. Eu que agradeço o convite. Doutora Andressa, obrigada, viu? Foi um prazer discutir esse assunto tão relevante. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece demais e para todos que acompanharam o nosso programa, obrigada pela audiência e na próxima terça-feira tem mais VeraCast. Já salva aí na agenda, hein? 8 da noite em ponto.